Oi, pessoal, tudo certo? Hoje quem está aqui é Irka Barrios, escritora de horror, com vários contos, livros. Eu já li algumas coisas tuas, Irka. Queria te agradecer por ter aceitado o convite. Olá, tudo bem? Eu que agradeço, estou bem feliz de estar aqui e eu já acompanho algumas entrevistas do canal e achei muito legal e muito interessante e acho que quanto mais iniciativas em prol da diversificação do horror brasileiro, melhor. E tá muito bem-vindo o teu canal. Parabéns pelo canal. Obrigado. Primeiro eu estava acompanhando ali, estava te seguindo já no Instagram, então vejo que tu está engajado em várias iniciativas, né? Aí eu comecei a ler, eu li o Verão de 85, depois eu li o Coelho Branco, depois Lápis de Cor, aí depois Além Rio, e aí acabei achando muito legal, assim, e eu queria entender mais, te conhecer mais, assim, tipo, como é que surgiu essa paixão? Isso sempre teve em ti essa paixão pelo gênero, pela literatura também? Tá. Bom, deixa eu te deixar a par, assim. Pelo horror, eu sempre tive interesse desde criança. Às vezes eu fico pensando, sabe? Eu fico refletindo muito sobre isso, porque eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, e os meus sobrinhos, eu percebo neles o mesmo medo que eu tinha, sabe? Aquele medo que não é bem um medo, é um medo misturado com um fascínio. E eu sentia isso, e eu tinha muito, muito medo, mas eu não conseguia deixar de não assistir. Então, o horror na minha vida começou através do audiovisual, mais o cinema, né? Porque quando eu era criança, séries não existiam muitas, assim. Até existiam, mas a gente não tinha muito acesso. Eu vim do interior, eu sou de Tuparendi, que é uma cidadezinha bem pequenininha, lá no noroeste do estado, fronteira com a Argentina. E aí, falando nisso, o horror veio do audiovisual, mas também veio daquelas histórias contadas entre amigos, aqueles causos de horror, e aquilo era uma coisa absolutamente fascinante, apesar de ser muito amedrontadora. Então eu assistia, eu escutava, eu ficava 3, 4 noites sem dormir. Isso eu tinha 6 anos, 7 anos, enfim. A, a, a busca por histórias de horror em livros veio mais tarde, assim, te confesso que veio mais tarde. Eu sempre li muito, mas na época de criança, pré-adolescente, eu lia narrativas de mistério, que eu sempre gostei. E aí depois eu fui indo para a literatura mesmo, né? Literatura na forma grande de falar literatura, né? Fui para aqueles grandes clássicos e meu pai até hoje tem uma biblioteca gigantesca, então eu fui eu fui fazendo uma investigação naquela biblioteca, eu fui escavando até achar as coisas que me interessavam, eu li muitos livros dele, alguns livros até acho que li antes da hora, sabe? Porque não compreendi tão bem quanto deveria. Depois reli e tive uma experiência bem melhor. E aí aconteceu de eu começar a escrever. Na verdade, de eu começar a levar a sério o que eu escrevia, né? Eu já era adulta, já era bem adulta quando eu comecei a pensar em talvez publicar alguma coisa. E aí eu comecei a escrever um blog, como todo mundo, lá em 2012, 2011, eu acho. Comecei a escrever um blog, mas era um blog assim, não tinha nada de horror. Era pensamentos, crônicas e tal, até um pouquinho de poesia, muito timidamente. E alguém um amigo que lia o blog, pouquíssimas pessoas liam o blog, mas eu tinha um amigo que lia. E se aproximou assim de mim por causa do blog, né? No fim, depois acabei perdendo contato. Ele me sugeriu, ele falou: por que você não faz a oficina do Assis Brasil? Tem oficina aí em Porto Alegre. É só, né, mudar de cidade. E mudar de cidade nem tanto, porque Canoas a Porto Alegre, eu moro em Canoas, né? Então, e aí eu fiz a seleção, participei da seleção. Nesse momento eu já tinha escrito um livro inteiro, um romance inteiro, que até hoje ele está inédito, ele não foi publicado, porque hoje eu percebo que ele tem algumas falhas, problemas, e, mas enfim, foi o que a leitura a seleção eu mandei esse romance e foi o que me aprovou na oficina do Assis, então eu tenho muito carinho por essa narrativa.
Depois eu fiz o mestrado em escrita, agora eu já vou entrar na parte do horror mais propriamente dito. Quando eu entrei no mestrado, eu recém tinha lido It, do Stephen King. Eu adoro Stephen King, mas eu não conheço assim tantas obras dele como pessoas que amam Stephen King, que conhecem toda a vida e toda a obra dele. Eu, infelizmente, ainda quero ter esse, mas o pouco que eu li dele, eu amo. Não tem nenhum que eu diga assim, não gosto. Todos eu gosto. Mas o It em especial foi o que me causou esse disparo, assim, eu preciso escrever uma narrativa de horror, eu quero causar essa sensação nos meus leitores. Só que no mestrado em escrita criativa da PUC, o trabalho, a dissertação, no caso, né, é um trabalho criativo, um romance ou um livro de contos. E aí a gente estava ainda enfrentando esse problema, era 2017, a academia ainda tinha essas reservas que tem até hoje, agora já não tem mais tanto, sabe? Eu acho que a gente tá fazendo uma revolução legal dentro da academia. Mas eu fiquei pensando, nossa, meu trabalho vai ser esculhambado, porque uma história de horror dentro da academia, onde, em geral, né, todo mundo se, se, se debruça mais sobre os clássicos, não que horror não tenha clássico, tem, mas assim, eles não estão dentro do grande cânone da literatura mundial e tal. Só que aí eu tive muita sorte que eu peguei um orientador, que é o professor Bernardo Bueno, que é excelente, e ele é um cara assim super aberto para literatura de gênero. Ele gosta muito de trabalhar narrativas de games. Aliás, a gente tem um grupo sensacional que é o TechFic, que a gente trabalha bastante isso. Até hoje eu estou no grupo. E ele chegou para mim e falou: Não, vamos abraçar essa causa. É isso aí, tu quer escrever horror? Vamos embora. E desse mestrado nasceu a Lauren e a minha paixão pelo gótico. E agora eu acho que não tem mais volta. Nossa, é bacana, né? Tipo, realmente eu acho que eu nunca fui uma pessoa que acompanhou muito a literatura. Eu não tinha o hábito de ler tão frequentemente. Eu lia algumas coisas assim, tenho vários livros da Dark Side ali, então eu lia, mas era uma coisa mais esporádica. Eu acho que desde que eu comecei o canal até agora, eu acho que eu já li o dobro do que eu li ano passado inteiro. Então, em 3 meses, eu li o dobro do que eu li um ano todo, né? E isso está sendo muito legal. Eu estou descoberto também na literatura que é um prazer diferente, porque no audiovisual ele já te entrega uma coisa meio pronta e tu é obrigado a digerir aquilo ali. E a leitura, ela, é a tua imaginação que vai criando, né? Que vai montando o cenário. Então, isso é muito bacana também, né? É o grande barato da leitura, né? Na minha opinião. Eu acho que a gente vive, não, eu não estou dizendo só o Brasil, o mundo inteiro, todo mundo, a gente está vivendo um momento assim de competição, assim, desleal, talvez, porque eu estou falando agora pelo que eu vejo, pelo que eu percebo dos meus sobrinhos, né? É óbvio que é muito mais assim sedutor assistir, sentar na frente da TV, assistir uma série ou assistir um filme que já tem toda aquela, ele já te abraça com mais tentáculos, vamos dizer assim. Tem a música, tem as cenas, tem o apelo visual que é muito forte. E é bem o que tu falou, a gente não precisa puxar tanto pela imaginação como num livro. Um livro, às vezes, para uma criança, para um adolescente que não tem o hábito, que não tem o costume, chega a ser sei lá, um sofrimento, né? Trocar uma série por um livro, trocar uma música por um livro. Mas eu acho que assim que a pessoa desenvolve o hábito, aí não tem mais volta, porque é muito assim, a gente explorar a imaginação. É só fazer o exercício, né? Ler o livro primeiro e assiste o filme depois. A gente fica assim, não, mas peraí, esse personagem não foi assim que eu imaginei, tem coisa errada aí, a descrição dele tá errada, não foi assim que ele estava na minha cabeça. Enquanto que quando a gente faz o contrário, assiste primeiro o filme e depois lê o livro, a gente já vai condicionado. Ah, tá, o personagem, tipo, vamos dizer, Dan Brown, que escreve o Código da Vinci, né? Ah, não, o professor Langdon é o Tom Hanks. Não existe, para mim, eu fiz esse erro, né? Eu assisti primeiro o filme, depois eu li o livro. Não,
não tem outro professor Langdon. Para mim, é o Tom Hanks, sabe? Então, acaba podando um pouquinho a nossa imaginação. E o barato mesmo da leitura é a imaginação. Tu sabe que teve um caso só que eu li o livro e depois eu vi o filme que eu não que o filme veio exatamente igual, ou 90% igual ao que eu tinha imaginado, que foi o filme O Desespero, do Stephen King. Que Ah, não é uma história tão conhecida dele. Eu nem me lembro como que eu cheguei no livro, mas eu li o livro depois quando eu vi o filme. Eu não me lembro o nome do ator agora que faz o vilão ali, mas foi exatamente assim que eu imaginei. Mas é uma experiência bem bacana. E tu foi. Mas aí tu teve essa transição assim do audiovisual para a literatura. Tu já gostava de ler? Sempre no, gostou de ler? no caso do horror, Aham. Porque tu comentou sobre o King, né? Só que, por exemplo, eu até te digo assim, como não, até não sendo uma pessoa fanática, né, pela literatura, assim, agora eu tô sendo bem mais, mas quando eu era criança, os filmes do King já chamavam atenção na locadora, muito, né? muito. Então eu conheci o King primeiro pelos filmes, depois pelos livros, né? E para ti, como é que foi esse descobrimento, assim? Não, no caso do King, para mim foi assim, porque eu assisti primeiro, no caso específico do King foi assim, eu assisti primeiro os filmes. Porque assim, como meu pai sempre leu muito, ele ainda, agora ele não lê mais tanto, ele diz para mim, eu tenho preguiça agora de ler, eu fico olhando TV, fico olhando série, viu? Até ele. Mas ele sempre leu muito, e aí a gente acaba, vamos dizer assim, pegando as manias da pessoa que a gente convive, né? O meu pai nunca leu Stephen King. Então, tipo assim, na casa dele não existia livros, não tinha livros de Stephen King. Tinha muito livro. O que eu posso dizer assim que é mais próximo da literatura de horror? A literatura de horror, ela conversa muito com a literatura fantástica, né? E na minha casa, o nosso hábito era ler o Fantástico Latino-Americano, que não é propriamente lido como um horror e nem classicamente como horror, né? Mas tem lá seus momentinhos de horror ali, né? Como eu gosto de puxar tudo para dentro do horror, eu sempre falo daquele conto do Gabriel Garcia Marques, que é a incrível e triste história de Cândida Herêndira e sua avó desalmada. É um título enorme, e o conto é bem grande também, e conta uma história de uma avó pedófila que usava a neta como prostituía a neta, explorava a neta. Que é coisa mais horrenda que isso, sabe? Só que, claro, é, é pintado com as tintas do lirismo, é pintado com as tintas do fantástico, do maravilhoso. Então, não é uma coisa assim que te acerta como se fosse uma cena de uma pessoa matando alguém a machadada. Ela te toca de uma maneira diferente, mas num momento mais profundo de reflexão, a gente percebe aquele horror todo que aquela menina viveu e está vivendo ali, né? E a gente percebe também uma coisa um pouco maior, que é a alegoria, a metáfora que aquilo ali traz para a gente, que é uma grande metáfora que aquilo ali, lendo com olhos mais assim amplos, é a história da América Latina, sempre subserviente, sempre sendo explorada, sabe? Mas, enfim, não é tradicionalmente um horror. E aí, eu assisti, como eu não li King, quando eu tinha a idade certa para ler King, eu acabei lendo King depois de adulta, eu primeiro assisti os filmes, e aí, para mim, claro, o Jack Torrance é o Jack Nicholson, sabe? A Carrie é a... Poxa vida, me esqueci o nome da atriz que fez a primeira Carrie. A Carrie, para mim, é aquela. O It, o Pennywise, tem aquela cara daquele palhaço É o do, Tim do Curry, né? cinema. É, Eu exatamente. não consigo ver. Esse novo Pennywise não me convenceu. Não, não, é verdade. E, e aí eu fiz no caso do Stephen King, eu estou tentando me lembrar outros casos que eu fiz o caminho inverso. Clube da Luta.
Eu fiz o caminho inverso. Primeiro assisti o filme logo que lançaram lá nos anos, sei lá, 99, eu acho que foi o clube, filmaço, né? Clube da Luta, sim, é filmaço. E o livro, livraço também. Então, mas para mim, o Clube da Luta os personagens têm a cara do Brad Pitt e do Edward Norton. Não tem, não consigo imaginar outros personagens, porque eu fiz o caminho inverso, né? Eu estava comentando e eu lembrei eu não lembro agora o nome do filme, do livro também em português, o Firestarter, que acho que é Firestarter o título em inglês do King, Ah, que foi acho que a primeira aparição da Drew Barrymore, que ela ah, era, eu não sei se tu conhece a história, mas é sobre uma menininha que devia ter, e era ela com 4 ou 5 anos, bem novinha, que antes do ET ela, ainda. eu acho que foi, eu acho que foi, tenho quase certeza, que ela era, ou talvez tenha sido depois, mas foi por ali, que ela tinha poderes, assim, então ela conseguia botar fogo nas coisas com a força do Ah, pensamento, assim, começar. E aí a história em torno dela, assim. Foi bem legal também, então. Eu não li esse livro, eu não li, só vi o olha, filme. eu já ia dizer que é o embrião da Carrie, mas é o contrário, porque a Carrie foi o primeiro livro dele, do King, né? Foi, pra te falar a verdade, eu não conheço historicamente, assim, falando sobre É. ordem cronológica, eu não. Eu conheço mais as obras em si dele, né? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo pegar só a referência do filme, só para tirar essa. Ele é chamado em português como Chamas da Vingança, e ele é um filme de Ah, 84. tá, eu vi o filme. Eu É, vi o de filme. 84. Eu Mas é não. mais Agora. policial, assim, né? Não é muito horror, é uma coisa mais policial, eu acho. Tem só esse elemento fantástico, Sobrenatural. sobrenatural, assim, da menininha e tal, né? Uhum. Mas foi bem legal. E aí tu começou a. Mas aí quando é que chegou a virar a chave pra ti, assim, do tipo, agora. Quando é que tu te enxergou, assim, como uma escritora? Não vou nem dizer do horror, mas assim, tu disse, não, agora a comunidade, enfim, as pessoas me reconhecem como escritora. Tá, eu vou contar uma coisa que às vezes é meio antipático quando eu conto essa história, mas enfim, eu vou contar igual. Porque aí, em 2015, quando eu fiz a, a oficina do professor Assis, tinha um concurso que chamava Brasil em Prosa, que foi o concurso que o Coelho Branco ganhou, né? E aí a gente tinha um grupo de WhatsApp, todo mundo se, se organizando para participar do concurso e tal, não sei o quê. E eu resolvi inscrever, e aí foi quando nasceu a Irka também, Irka Barres, porque meu nome de batismo é Bibiana. E aí, quando eu inscrevi o Coelho Branco, eu pensei, comecei a ter várias ideias de nomes de pseudônimos, né, que eu queria usar. E aí ficou Irka. E aí, quando eu recebi o e-mail dizendo que o conto tinha sido selecionado como tinha ficado em segundo lugar no concurso, na verdade o primeiro lugar é do Edu Sabino, meu amigão, um super conto também. Até hoje ele foi meu primeiro editor, foi ele que editou Lauren. E o terceiro ficou com o Bruno Ribeiro. Acho que o Bruno Ribeiro já esteve aqui. Não, acho que o Bruno ainda não teve. Não, tem que falar com o Bruno. Ah, o Bruno é incrível. Nossa, também, meu amigão desde o tempo do concurso. Uh, E aí, no questionário que a Amazon mandou para a gente responder, que era para coisa para mandar para a imprensa e tal, essas coisas, né? Aí no questionário tinha essa pergunta: quando foi que você se reconheceu como escritora pela primeira vez? Aí eu respondi: agora. Foi naquele momento, porque antes disso eu não tinha nada publicado, eu só tinha esse blog, eu escrevia textos, mas trocava com colegas e tal, mas nunca tinha, né? E também não tinha, assim, a ideia de um dia pensar numa carreira, sabe? Eu estava bem estabelecida na minha profissão e tal, e era mais uma coisa, assim, que eu gosto de fazer, gostava e gosto até hoje, mas eu não pensava, assim, numa coisa mais sei lá, não sei empresarial, profissional, de maneira mais profissional, sabe? Mas é que aí veio o Brasil em prosa e foi assim, tipo, sabe? Uma coisa veio a outra, uma coisa puxou a outra e não teve como parar mais. Ainda bem, né? Como é que ficou esse equilíbrio, assim, da tua. Eu não sei se hoje tu tem uma atuação profissional, além da escrita, mas como é que ficou esse equilíbrio, assim?
Nossa, ficou bem caótico. Mas assim, eu tenho, para quem não sabe, eu sou dentista e trabalho há muitos anos, assim, mas como eu tenho, como eu trabalho particular, né, no meu próprio consultório, eu consigo me organizar super bem, assim. Hoje eu trabalho bem menos do que eu trabalhava, até por questão de pandemia, muitas coisas mudaram, né? E também porque hoje eu faço doutorado em escrita. Aí eu ingressei em dezembro na URGS, dessa vez estou fazendo na URGS. Então aí eu resolvi mesmo levar a sério essa carreira literária. E eu também estava sendo muito convidada para ministrar oficinas, mais direcionada ao horror, né? E aí eu refleti bastante, pensei, não, eu acho que, porque até então eu pensei, não, o doutorado ok, sabe? O mestrado ok na minha vida, vai me suprir essas esses faltas que eu tenho, que eu acho que eu tenho, enfim, porque como eu sou uma área muito distante, venho de uma área muito distante das letras, do jornalismo, que são as carreiras que mais se direcionam para a escrita, né? E eu venho dessa área tão distante da saúde, eu tinha necessidade de estudar mais, de aprender, de ler, de trocar mais com pessoas que são mais experientes na escrita do que eu, né? E aí eu pensei que o mestrado ia suprir, e ok, supriu por um tempo. Mas aí depois veio a Lauren, veio a publicação da Lauren, a repercussão boa que ela teve e tal. E aí começaram a me convidar para ministrar oficinas. E aí foi aí que eu repensei mesmo. Olha, eu acho que agora está na hora de eu fazer o doutorado, até para ter um pouquinho mais de bagagem, né? De bagagem teórica e conhecimento e tal, para poder me apresentar para ministrar uma oficina com bastante, né, segurança, vamos dizer assim. E aí eu comecei a trabalhar menos. Hoje em dia eu trabalho assim, claro, tem que pagar as contas, não adianta, né? Infelizmente a literatura não paga a conta. Então eu me divido. Eu trabalho 3 dias na semana e os outros dias eu estudo e escrevo. Estou conseguindo levar assim. Ah, que legal. Eu ia te perguntar mais essa. Eu fiquei curioso com essa questão da formação acadêmica no mundo literário, assim, se hoje. Porque eu desconheço, assim, eu não escrevo nada, assim, mas isso tem um peso, porque me parece que a tua obra, quando tu escreve uma obra, não tu especificamente, mas quando uma pessoa escreve uma obra, a obra meio que fala por si só, então, em outras palavras, né, de repente a pessoa tem lá uma grande bagagem acadêmica, mas não consegue desenvolver, e de repente tem gente que não tem nenhuma bagagem acadêmica, mas naturalmente consegue trazer uma obra. Como é que isso é visto, assim? Tu percebe uma diferença de como as pessoas te enxergam nas oficinas, ou isso é... Não, eu acho que era uma coisa mais minha mesmo, sabe? Uma questão mais minha, acho, não, né? Uma percepção minha, uma coisa de se apresentar. Eu não sei, eu ficava pensando, eu vou me apresentar como escritora, mas eu sou dentista e escritora, que coisa mais estranha, sabe? Quando a gente fica. É bobagem, porque médico, escritor tem, psicólogo que é escritor tem, acho que advogada, escritora, eu escutei a Mia Sardini falando aqui, ela é advogada, né? Então, era uma questão mais minha mesmo. Mas quanto à academia, assim, a formação acadêmica do escritor, é óbvio, não tem necessidade nenhuma. Não, não, não é, a academia não vai ensinar a pessoa a escrever, não vai, sei lá, tem gente que fala em talento. Eu acho assim, talento é uma coisa tão, né? A gente fica pensando uma coisa tão elevada, assim, talento. Acho que não acho um pouco antipático falar em talento, porque é uma coisa que separa, sabe? Parece que alguns vão alcançar, outros não, os escolhidos. Quem diz quem são os escolhidos, né? Ninguém sabe, né? Então eu não gosto de falar muito em talento, mas eu acho que assim o positivo para o meu caso e para muitas pessoas que eu conheço é as indicações de obras que a gente vai recebendo, que a gente vai lendo, que a gente vai debatendo, a possibilidade de uns debates muito interessantes com pessoas que têm as mesmas
as mesmas questões que nós, os mesmos interesses que nós, a possibilidade de conviver com outros escritores, né, de outras datas mais antigos, que já passaram pelo que a gente passou e que já abriram vários caminhos para nós. E além do mergulho na parte mais teórica, que, de novo, não é uma coisa que vai determinar se o teu texto vai ser bem lido, se vai ser mal lido, se tu vai ter condição de escrever um livro bom ou não, mas eu acho importante até para a gente ler as nossas obras e as obras de nossos colegas e até de autores internacionais com outros olhos, com olhos assim mais críticos, porque a gente fala, tá, tudo bem, né, não precisa ter formação nenhuma. Não, não precisa. Mas tem coisas que a experiência vai trazendo, né? Isso a gente ouve de qualquer escritor que hoje é mais antigo, assim. É óbvio que o primeiro livro é totalmente mais, menos bem finalizado do que o último livro. Só que essa questão de oficinas e de academias não, oficinas e pós-graduação, todas essas coisas que existem hoje para quem quer se aprimorar, é, ela meio que vai encurtar esse caminho, vai facilitar, porque tem um professor ali que está te dizendo, olha aqui, está aqui o texto, e eu vou te mostrar por que, que esse texto funciona, em comparação com esse que não funciona, sabe? Se a pessoa vai por conta própria, ela vai demorar muito mais tempo para perceber esses detalhes, né? Então, uma coisa que o professor Assis fala muito, que eu acho muito legal, é que a oficina não é para ensinar a escrever, mas é, no mínimo, para ensinar a ler, sabe? A ler melhor e a ler com outros olhos, sabe? As obras. E te surpreende, assim, como é que tu te sente assim, ministrando oficinas ou coisa? Porque tem pessoas que participam das mais diversas profissões Uhum, é uma... eu acho, assim, que a literatura... tu como escritora, por exemplo, se tu for olhar profissionalmente, ou mesmo como atividade que tu está exercendo ali, eu acho que é uma coisa que te traz mais identidade, né, do que... Porque, por exemplo, as nossas profissões ali que a gente tem um papel, um título ali, é uma coisa que a gente está desempenhando uma função que está pré-estabelecida, né? E a gente está ali aplicando técnicas e tal, mas quando tu tá atuando na escrita, aquilo ali tá vindo de ti, né? Tipo, o conteúdo, a essência, então aquilo ali são as tuas referências, a tua história de vida, e parece que tem mais gente hoje olhando, ou talvez seja impressão minha, olhando para esse lado, e meio que não só olhando para como o ratinho girando a rodinha ali, sabe? Trabalhando para pagar as contas e tal, as pessoas se encontrando assim. Isso faz uhum. sentido ou é só uma impressão? Uh, eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, mas deixa eu. Foi uma pergunta meio um comentário, assim, né? Porque, Tá. não, porque assim, por exemplo, assim, eu aqui vou pegar o meu exemplo aqui com o canal, né? Uhum, Aqui eu tô fazendo uma coisa que eu gosto de fazer que tá vindo de mim, não é a minha profissão, não é o meu papel, não é o que está sendo esperado, eu não tô só ali fazendo girar a rodinha, sabe? Tipo, a gente sente um ratinho na vida, né? Vai, sai, trabalha, ou trabalha de casa, mas trabalha, depois vem, dorme e tal. E me parece que essas atividades, como escrita, qualquer produção artística, na verdade, faz a pessoa buscar, faz a pessoa revelar mais da sua identidade, né? Mais uhum, de se encontrar quem ela é. E eu não sei se foi questão da pandemia ou não, mas a minha impressão, a sensação que eu tenho é que temos mais pessoas hoje se aventurando nisso, né? uhum, Tipo, por exemplo, de repente, há anos atrás, tu poderia pensar, mas eu sou dentista, eu não vou escrever, não vou publicar, não vou expor, não vou dividir. E hoje tu já tem uma visão diferente, assim. Eu não sei se isso vem acontecendo mais ou se é a gente que está tendo mais acesso a uhum. isso, né? Tem vários pontos que eu posso puxar dessa tua fala. Mas assim, sim, mais ou menos assim, uma espécie de encarar o que
né, a tua profissão mais como uma obrigação, o que te traz assim segurança financeira, essas coisas, e às vezes a gente está tanto tempo trabalhando naquilo, tanto tempo se doando para aquilo, que já não encara mais assim como uma diversão. Talvez diversão não, mas uma coisa legal de fazer. Super, estou super animado. Hoje eu vou lá, vou atender X pessoas. Nossa, que animada que eu estou, né? Enquanto que a escrita é uma coisa assim. Nossa, estou super animada. Tive uma ideia para desenvolver um texto. Esse texto vai ficar muito legal. É bem diferente, claro. Outra coisa que eu posso te dizer assim é que durante muito tempo, e ainda hoje, durante muito tempo, uma atividade me relaxava da outra, sabe? Por quê? Porque a escrita é um prazer solitário também, assim como a leitura, né? Então, a gente passa muito tempo sozinho. Claro que tem depois a fase da gente enviar para os colegas olharem, lerem, darem retornos e tal. Mas no momento da criação, em geral, não, pode ser que algumas pessoas sejam diferentes, mas quase todos é um momento muito solitário, um momento sabe, de se fechar em si mesmo e de concentração, que não é sempre que a gente consegue. E, em geral, a gente não consegue, né? Tem um escritor português que ele se tranca no. O Gonçalo, parece que é o Gonçalo Tavares, eu acho. Ele se tranca no quarto, ele fica totalmente trancado. Parece que até os pais dele batem na porta, deixam comida, não aparecem, sabe? Eu fico horrorizada com isso, né? Mas, enfim, ele só consegue criar desse jeito, sei lá, ficar um mês desse jeito. Não sei, eu acho que eu ia enlouquecer. Mas, igual, é só para trazer essa questão da concentração e da solidão que é necessária. Então, para mim, durante muito tempo, a atividade de clinicar e de conversar com pessoas que já é uma coisa mais técnica, né? Eu vou ali, eu vou por exemplo, eu faço ortodontia, coloco o aparelho. Eu vou ali, vou olhar aquele dente que está fora do lugar, a minha cabeça já está preparada para fazer os cálculos e tal. É uma coisa mais técnica, não exige tanto assim né, não vou dizer do intelecto, mas não exige uma coisa mais, né, lírica, poética, enfim, é uma coisa técnica. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou ali e faço. Então, uma coisa sempre relaxou a outra. Foi muito legal esse período. Agora é que eu acho que a escrita está me puxando mais, então eu estou saindo. Além disso, outra coisa que tu falou é esse negócio da inspiração. As conversas que eu tenho, claro que também a gente não pode ser irresponsável, né, de se basear em coisas que a gente ouviu ali, que é uma coisa super uh, confidencial e tal. Mas a maneira que a gente desenvolve, cria um personagem, desenvolve uma cena, ela é resultado de várias coisas que a gente vive durante o dia, de coisas que a gente lê, de coisas que a gente sente, de pessoas que a gente conversa. Então, eu tiro muita inspiração de coisas que me acontecem, de coisas que as pessoas me contam no dia a dia, sabe? Então, eu acho que eu acho muito legal, assim, sabe? Eu gosto bastante dessa vida dupla, vamos dizer assim, né? Era mais ou menos essa lógica que eu estava fazendo, porque mesmo uma pessoa que é advogada, né, ela tá no trabalho ali, ela está aplicando, enfim, o conhecimento que ela tem profissional, técnico, em cima né, de uma causa e tal, mas na literatura, na escrita, é a tua essência, né? Então, talvez é uma questão de tu conseguir te enxergar, assim, eu acho, mas eu com o canal, para mim, funciona assim, né? Eu acho que eu me encontro mais aqui do que na minha profissão. Não, e aí tem mais essa questão, tem mais essa questão. Não sei, né, em questão do teu caso, né, que é o canal e tal, eu não sei como é que funciona, mas pela escrita eu posso te dizer que a escrita tem muito de a gente se desnudar, sabe? E isso é muito difícil. É muito difícil a gente se permitir. Primeiro, a gente se permitir, porque a gente tá criando um texto, a gente está colocando muito de nós ali dentro, muito. A gente nem imagina o quanto está indo de nós ali. E por mais que a gente não queira, né?
Ok, aí você criou o texto está guardadinho dentro do computador, deixa ele lá. Mas aí você dá um passo a mais, você publica o texto. E as pessoas vão ter acesso a tudo isso que tem dentro de você. Então, isso é uma coisa bem difícil também. E não sei, agora de tua parte, fala aí. Não, é mais ou menos essa, porque, por exemplo, assim, da minha parte é aquela coisa, nossa, quando eu comecei, eu vou criar um canal. Tá, mas o que que eu vou falar? Será que eu vou falar as pessoas querem ouvir? Será que tem quem queira ouvir o que eu vou botar aqui? Quem queira ver? Será que será que os bate-papos que eu tô colocando, será que eles são legais? Será que as pessoas estão gostando? Será que a maneira como eles acontecem, as pessoas gostam de consumir? Porque o meu interesse, assim, o meu objetivo por trás é de trazer pessoas, mostrar pessoas, sabe? Porque a gente, mesmo quando consome o horror, às vezes a gente está tão acostumado a consumir, principalmente as pessoas que não são tão aficionadas por literatura ou por cinema, que não tem aquela coisa de conhecer profundamente quem cria, tu conhece as obras, e aí a tua referência sobre aquela pessoa é o trabalho dela, são as obras dela. E eu acho muito legal poder trazer as pessoas e falar sobre, poder falar aqui sobre ti, não especificamente sobre uma obra, ou o que que te inspirou naquela obra. Até pode trazer isso, mas né, quem tu é, sabe? Será que eu me pergunto, será que as pessoas querem ver isso? Querem? E eu acho que a resposta está sendo bem positiva, assim, está sendo bem legal, porque a gente acaba se identificando. Como uma pessoa uma vez disse aqui, acho que foi até a Verena Cavalcante, que ela disse, nossa, eu vi escritores antes assim como semideuses, as pessoas que a gente não atinge, que são pessoas como nós, que muitas vezes têm outras profissões, que sabe que tem os problemas do dia a dia também, e que estão aí Hum. é, achando um tempo, criando um conteúdo, né, até como uma forma, talvez, não só de fazer obra para os outros, mas para si mesmo, de conseguir externar alguma coisa, né? Então, era esse olhar, assim, esse que eu queria trazer com o canal, sabe? Ah, e funciona super bem, super, nossa, muito bem mesmo. Ah, é aquela coisa, né? A gente fica com aquela ideia que sei lá, não só o escritor, mas também cantora, sei lá, o ator, não tem boleto para pagar, né? Não se estressa numa batidinha de trânsito. Todo mundo é assim, não é? E essas coisas influenciam, né? Eu acho que o cotidiano influencia muito no que a gente faz, nessas coisas que envolvem referências, que envolvem inspiração. Uh, eu acho que, não sei, mais do que o cotidiano, assim. Eu ia te perguntar se tu costuma ter alguma, assim, tu busca por referências especificamente fora, sei lá, tem lugares que tu gosta de ir, coisas que tu gosta de fazer para obter uma inspiração, para ter um insight, assim, como é que isso funciona para ti? Eu, em ge- eu tenho lido, eu leio bastante, né? Leio bastante. Ultimamente eu tenho lido muita literatura contemporânea brasileira, porque as pessoas, a gente acaba criando muitas amizades no meio e tal, a gente vai trocando os livros e vai lendo. E então eu acho que no geral a minha maior inspiração ou sei lá fonte de inspiração é a literatura, em primeiro lugar. Eu gosto de revisitar filmes antigos que eu assisti, depois faz muito tempo que eu não assisto, e aí eu gosto de ver de novo. Gosto muito do David Lynch. Esses dias eu estava assistindo Veludo Azul de novo para. Eu acho que é uma fonte de inspiração esses filmes, né? Eu gosto muito de arte. Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu até estava contando para o Dencer já esteve aqui também, né? O Dencer é incrível, meu amigão também. E eu disse para ele, eu não me lembrava que eu estava sentindo tanta falta de assistir uma exposição de arte. E aí, porque com a pandemia, a gente não, eu quase não saio de casa. Saio muito pouco, né? Eu vou para o trabalho, mas o meu trabalho é aqui perto, quase não saio. E depois que iniciou a pandemia, eu nunca mais tinha ido numa exposição, sabe? E nem no cinema. No cinema eu ainda não fui. Mas essa semana agora, terça-feira, que a minha irmã está me visitando e ela me chamou para assistir essa exposição do Van Gogh que está na Multiverso, ali no Cais Embarcadero. E, nossa, é uma exposição
eu não sei se é porque eu estava sentindo tanta falta de arte na minha vida. Foi uma coisa tão intensa, que uma hora eu sentei, assim, fiquei olhando aquilo, assim. Daqui a pouco, quando eu vi, eu tava chorando, sabe? Então, eu acho que todas essas formas de representação, essas formas de expressão, são coisas que me inspiram bastante. E ultimamente eu ando com um interesse, as minhas anteninhas, elas estão muito focadas, assim, para algumas pautas mais identitárias, assim. Eu gosto de acompanhar Instagram de pessoas que usam da sua expressão corporal. Eu gosto de acompanhar alguns, não sei se dá para dizer que é influencer, mas e também alguns performers ou mulheres performers, mas em geral é mulher, que faz alguns trabalhos assim, trabalhos de fotografia, trabalhos de colagem. Eu ando muito interessada nisso ultimamente, não só naquela, principalmente nessas pessoas, mulheres em geral, que estão quebrando estereótipos, sabe? Aquele estereótipo do Instagram, que só a mulher muito magra, muito bonita, com tudo no lugar pode tirar foto com biquíni. Não, sabe? Eu tô com as minhas anteninhas muito viradas para isso hoje em dia. E eu acho muito legal esse movimento que está acontecendo. Ah, sim, eu também acho isso. Isso é uma das coisas que eu gosto que eu acho que acaba sendo uma consequência de poder trazer um papo para, enfim, conectar as pessoas, né? Para a gente mostrar a vida real, que não são estereótipos, né? Todo Uhum, mundo tem a sua. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, já faz um tempo que eu não faço, mas dar uma caminhada no centro histórico ali de Porto Alegre, para em um lugar para tomar um refrigerante, fica olhando as pessoas, sabe? Tipo, é muito inspirador, sabe? É muito legal. Inclusive tem um filme, eu até comentei com alguém aqui, mas tem um filme que acho que é O Autor, o nome do filme, que é um filme espanhol, que é justamente o cara, ele é escritor, assim, frustrado, a esposa dele, é super escritora de sucesso, assim, ele é meio frustrado, ele se separa e ele quer fazer um livro de sucesso, e o cara tá obcecado com aquilo, e ele aluga um apartamentinho, e do apartamentinho dele ele consegue escutar e ver alguns vizinhos. Então ele começa a escrever a vida dos vizinhos como personagem, sabe? Aquilo acaba. meio parecido com Janela Indiscreta. Tipo, e é a vida real, assim, sabe? Eu acho legal, assim, acho inspirador a gente ver as pessoas. Isso é uma coisa que a gente sentiu muita falta também durante a pandemia, né? Observar, né? Observar é uma coisa é muito forte, assim, a gente observar, assim, ter o olho que observa, assim, aquele, e principalmente detalhes, né? Não precisa ser no geral, assim, é o detalhe. É aquela lesma que está caminhando em cima da folha, o rastro que ela está deixando. Isso é muito, eu acho muito inspirador. Não, tem filmes também que acabam pegando essa. Às vezes tu olha, tem uma cena ali que é só algum detalhe, assim, sabe? Isso te pega de um jeito, às vezes, que tu não. É, Isso é uma coisa, desculpa te não, interromper, não, mas tranquilo. só para voltar para o horror agora, né? Isso é uma coisa muito poderosa no horror. Dentro da literatura de horror, talvez não tenha o poder forte que tem dentro do audiovisual, né? Porque uma coisa é tu ler aquela imagem, né? Não que não seja possível. Existem diversos exemplos de imagens poderosas dentro de um texto, que pode até ser mais poderoso ainda, porque aí a gente vai criar essa imagem dentro da nossa imaginação e ela vai ficar ali um bom tempo, assim, até que ela vai se desmanchando aos pouquinhos. Mas isso é uma coisa que funciona muito bem no horror, uma imagem marcante. E tanto no cinema também, né? Que o cinema ainda tem mais a imagem e o som, né? Então aquilo te pega mesmo. Mas dentro da literatura de horror é muito poderoso. Esses dias eu estava conversando com o pessoal que fez uma oficina comigo. E aí a gente estava falando sobre imagens de horror dentro de livros. E aí eu contei para eles que uma das imagens que mais me assombrou e mais me assombra até hoje dentro dos livros de horror
é, é no livro O Iluminado. E não é, e nem é uma coisa assim, sabe? Uma coisa que algumas pessoas devem ler e não se apavoram, mas para mim é a hora que o Danny tá caminhando no corredor do hotel e tem um cara de quatro, assim, que nem um cachorro, e com se eu não me engano, é uma máscara de cachorro latindo. Eu fico horrorizada com essa imagem cada vez que eu leio. Às vezes eu vou lá para reler, só para sentir a mesma emoção, sabe? Então isso é muito poderoso dentro do horror, criar uma imagem impactante, né? Que a pessoa vai vai ter uma conexão emocional com essa imagem. Funciona muito. Sim, eu te confesso que eu não li o livro do Iluminado. Eu não lembro essa cena, acho que não tem no filme, né? Eu não Pois lembro de ter é, não, visto. até tem que ver. Não, é um daqueles convidados fantasmas do hotel, né? Claro que não tem uma pessoa ali, porque aquela hora já tá rolando aquela festa louca lá que tem aqueles convidados todos que só eles enxergam, enfim, né? Mas é naquele momento ali. E como é que, assim, o teu horror, assim, ele tá mais. Eu não li o Lauren, eu queria ler, não tá no Kindle, né? O Lauren não. Só o Júpiter. Mas eu te mando. Eu tô para receber umas Laurens, eu te mando. Depois tu me Tá manda o bom. teu endereço, eu te mando. Tá Eu aqui tô do para lado. receber. Eu tô para receber do meu editor, ele ficou de me mandar. O que Porque, era a tua não, pergunta? eu ia te perguntar assim, porque como eu não li a Lauren, eu li os contos, assim, e acho que é o Verão de 85, né, que a menina acaba em cima da árvore lá, apavorada, tipo, não tem escapatória, né? É, aquilo ali meio que me causou uma. Aquilo. Eu não sei te explicar direito, assim, o sentimento que eu tive com aquele conto, eu achei ele bem poderoso, porque ele acaba te levando quase para um niilismo, assim, tipo, não tem o que fazer. A pessoa vai, é só uma questão de tempo, né? E eu ia te perguntar assim, eu li o Lápis de Cor também, que eu achei bem, bem forte, assim, e eu vejo que são coisas que tu pega bem no psicológico, sabe? Uhum. E eu ia te perguntar se o teu intuito é continuar, assim, é sempre teus contos, tuas histórias, assim, elas são todas. Eu tô louco para conhecer a Lauren e ver se também tá nessa pegada do psicológico ou se é mais alguma coisa mais explícita, talvez. Tá, tá no psicológico. Eu já vou te responder. Ah, pois é, isso é uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, assim, tipo, qual é o teu barato no horror, sabe? Esses dias eu entrevistei a Ju Cunha, que também já esteve aqui. Qual é o teu barato com horror? O que dentro do horror te dá barato, né? No caso. Para mim, é exatamente essa oscilação, essa insegurança, assim, de não saber se aquilo ali realmente é ou se é coisa da cabeça do personagem, sabe? E eu não sei, também já, né, tento trabalhar isso da melhor forma possível, porque é isso que, em geral, a gente gosta de escrever, aquilo que a gente gosta de ler, né? Eu vou te dar uma sinopsezinha da história da Lauren. A Lauren, ela é uma menina que mora no interior do estado, né? Eu recriei uma cidade, eu recriei não, eu criei uma cidade, porque eu não quis colocar a minha cidade natal, mas é a minha cidade natal, só que com outro nome. E, e a Lauren, só que ela é do nosso tempo, de agora, e ela vive numa família evangélica, numa família bem fervorosa, a mãe principalmente é bem fervorosa, e ela começa a ser assediada pelo pastor evangélico da igreja dela, que é um cara bem, né, sem vergonha, mas sempre tem aquela desculpa. Eu escrevi Lauren num momento que eu estava muito impressionada com vários crimes sexuais que pastores brasileiros vinham cometendo, sabe? E toda aquela história de, é coisa do demônio, foi o demônio, é culpa do demônio, o demônio entrou em mim e eu fiz isso, sabe? Tipo assim, o demônio, coitado, é o culpado de tudo, né? Fazem barbaridades, estupram, uh, roubam, ficam ludibriando pessoas e tal. É tudo. Não, aquilo ali foi o demônio que entrou em mim. Então eu tava muito. E também eu tava muito puta naquela época com essas histórias, né? E aí eu quis criar essa narrativa. E ela. Mas eu quis fazer uma personagem
eu não quis fazer uma história muito de bem contra o mal, porque eu acho que as melhores histórias elas têm várias oscilações nesse sentido, sabe? Eu não queria que a Lauren fosse uma sofredora, uma mocinha nas mãos de um carrasco. Então, ela não sei, ai, não sei se eu vou te dar esse spoiler. Ai, que medo. Tá, Agora eu ela, fiquei curioso. ela gosta dele também. Ela tá seduzida, entendeu? Então, ali, a partir daí, começa a confusão toda na cabeça dela, de uma adolescente de 13 anos, que tá passando por todo esse bombardeio hormonal que a gente passou aos 13 anos, entendeu? Então, basicamente é isso. Só que aí tem toda aquela culpa, né? E a culpa faz com que ela comece a enxergar uma bruxa nos olhos de, né, de toda a comunidade, mas talvez uma salvadora para ela, que é a pessoa que compreende ela, que é a pessoa que quer levar ela para dentro do bosque. Sempre tem que ter um bosque, né? Claro. Mais ou menos é essa aí a vibe da Laurie. Eu, eu vou te confessar que eu não sei se todos os meus contos são de horror. Eu até acho que não, sabe? Quando eu escrevi o Coelho Branco, eu fui classificada como surrealista. Adoro essa classificação. Adoro. Queria muito ser surrealista, sabe? E já tive vários embates, debates, assim, sobre o que tem de horror dentro do surrealismo. Eu acho que tem muita coisa. O pessoal mais assim dentro da arte, o pessoal que conhece mesmo a arte, acha que eu tô viajando, que não que eu tô louca, não tem nada a ver horror com surrealismo. Eu acho que tem muita coisa ali, sabe? Tem muita conversa, pelo menos ali. Uh, e aí, depois que eu descobri o termo insólita, que é não sei, surgiu entre um grupo de escritoras aí latino-americanas, aí o termo veio, sabe? Literatura insólita. Eu, quer saber? Eu vou ficar aqui mesmo nos insólitos, que eu não sei. Porque, por exemplo, o Verão de 85, ele pode ser lido com vários olhos diferentes. Pode ser uma narrativa de horror, mas também pode ser uma coisa bem nihilista, como tu falou, né? É, depende o olhar de quem lê, Eu achei tudo conectado ali. E até o surreal também. não é? É, eu acho que sim. E assim como o lápis de cor, se eu for, sei lá, dentro de um horror tradicional, eu acho que ele não se encaixa. Talvez o final, né, que é uma coisa mais abrupta, assim, que te puxa ali, né, de volta te puxa para um questionamento mais, ué, mas Pois peraí. ele me levou um pouco. Eu não sei, assim, ele me lembrou bastante o Precisamos Falar sobre Kevin, assim. Ah, Né? pode Ele ser. traz essa atmosfera, tá? Não é exatamente lembrar isso, mas a Uhum, atmosfera, assim, para mim foi bem forte. Então eu consigo, eu acho que se conectam super bem, conversam super bem a questão não do lápis de cor, mas a questão do surreal com horror. Eu acho que só pelo no surreal tu ter a oportunidade de trazer elementos que não são previsíveis, talvez, eu uhum. acho que isso já te abre portas assim para muita coisa, né? É, eu acho que, assim, como a gente não tem muito, até tem, sabe, mas não é tanto. A gente não tem muito exemplo de escritor ou escritora que é totalmente surrealista, sabe? É difícil achar. Então, aí já fica uma classificação meio difícil de chegar assim, né? Não, isso aqui é um texto só. Não, mas não é, é outras coisas também, né? Aí fica difícil de classificar. Mas, por exemplo, eu olho aquelas obras da Leonora Carrington e da Remédios Varo, não, para mim aquilo ali é uma coisa. Aquilo ali tem uma voz feminista muito forte, mas tem uma voz de horror ali, gritando ali naqueles quadros, sabe? E elas são pintoras surrealistas, que aliás eu adoro, né? Elas. Não faz muito que eu descobri, sabe? Porque aí a gente pensa no surrealismo, pensa em quem, né? Não, é certo, mas eu acho que é legal ver que
as tuas influências, assim, vindo, né? Essa questão de tu conseguir também trazer essas críticas, eu acho muito legal. Assim, pelo que eu entendi, a Lauren, ela tem uma crítica bem forte, né? Tem. E eu adoraria poder compartilhar dessa crítica. Estou bem curioso para poder ler, para poder, enfim, porque para mim tem um filme, eu acho que é Rust and Bone, Ferrugem em Ossos ou Ferrugem em Osso. Eu não sei se você já viu esse filme, mas ele tem Não. uma. Nossa, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu não vou te dar spoiler assim, mas ele também tem uma crítica bem forte, nessa mesma, quase na mesma linha. E eu acho que são coisas que a gente quer falar, às vezes, e não encontra as palavras, sabe? E aí, quando vem ou surge uma obra assim, a gente só ecoa, né? Pois é, aí é que tá. Uh, sobre essa polêmica, agora tu me fez lembrar da polêmica do novo horror não, do pós-horror. O nosso livro que a gente lançou, que a gente fez a coletânea, é o novo horror. A gente queria fugir um pouco dessa classificação pós-horror, né? Mas a gente também queria mais ou menos ficar ligado, conectado a essa nova onda do cinema, que é eles se apresentam assim, um horror cabeção, um horror com crítica social, mas pensando bem, né? Isso até eu vi a Cláudia Lemes falando esse tempo atrás e eu falei, nossa, é verdade, né? O horror sempre teve crítica social, desde sempre, sabe? Ele sempre teve esse viés de crítica social. Só que, claro, uma crítica de uma forma metafórica, não é uma coisa direta, explícita. É uma coisa que a pessoa tem que ler ali nas entrelinhas onde é que está a crítica. Eu li uma crítica um livro teórico do Stephen King, que eu nunca esqueci, que é A Dança Macabra, que ele fala do exorcista, né? Na verdade, o Exorcista, o filme, ele tem várias camadas que a gente pode explorar ali da crítica, né? Mas a camada religiosa, a camada que é as mais assim básicas, assim, né? Do horror agindo contra uma menina, contra uma virgem, né? Tem toda aquela coisa da demonização da mulher, da demonização do sexo para as mulheres, da iniciação sexual. Mas além dessa crítica toda, ela tem uma crítica mais assim, que essa crítica tem tudo a ver com a nossa religiosidade, com a nossa crença, né? Da nossa, vamos dizer assim, nossa culpa cristã, essas coisas todas, e coisas mais ancestrais ainda, que é toda aquela coisa da misoginia contra a mulher e tal. Mas além disso, tem uma crítica que eu achei bem interessante que o Stephen King trouxe, que é assim, aquilo ali aconteceu num período de muita mudança na sociedade americana, anos 60, anos 70, sei lá, não me lembro agora de que ano é exatamente o Exorcista, o livro, mas assim, os pais estavam horrorizados com o que aqueles adolescentes estavam consumindo, eles estavam vivendo a contracultura, era outro tipo, eles estavam usando outras drogas, sabe? Eles estavam curtindo outras músicas, outros artistas, era praticamente um estranho no quarto ao lado, sabe? Então, quem é essa pessoa demonizada que vive comigo, que ontem era uma criança e hoje é esse possuído, sabe? Então tem essa crítica também. Inclusive, o livro do Exorcista, eu li esse livro, eu achei ele bem dramático. Eu achei ele muito mais dramático do que um livro de horror, assim. Eu achei a história, assim, bem mais puxando para conflitos ali de Hum, familiares e tal, do que por uma questão de horror em si. é. E mas tu estava comentando dessa questão da crítica social, o próprio It, né? Se a gente pegar o It, o original ali, que eram as crianças que sofriam bullying, né? Uma ou porque era pobre, ou porque era negro, ou porque era gordo, ou porque era homossexual, enfim, né? E eu achei isso, isso é uma coisa que já está presente, acho que em tudo, né? Assim, como tu bem falaste ali. Uhum. No It uh, tem uma. Eu tenho que reler o It, porque tem.
partes muito interessantes que eu acabei não anotando, sabe? Mas uma coisa que eu li no It, que eu fiquei muito impressionada sobre racismo, é que é o Mike, que é o perseguido, né? Porque ele é negro. E aí tem uma certa altura do livro que o Stephen King, quer dizer, o narrador, né, enfim, conta que todo mundo fala da Ku Klux Klan, né, que era aquela sociedade secreta que perseguia negros lá da parte sul dos Estados Unidos, né? Mas ninguém fala que na parte norte também tinha uma outra Ku Klux Klan, mas não era outro nome, eu não consigo me lembrar o nome, mas existia também. Aí todo mundo fica falando, porque o pessoal do norte é mais, né, evoluído, né, terminou com a escravidão mais cedo, todos aqueles representantes que lutavam para terminar com a escravidão era tudo do norte, o sul era atrasado, não sei o quê. Não, o norte também tinha uma sociedade que perseguia negros. Mas eu não me lembro, eu tenho que ler de novo para me lembrar o nome da sociedade, mas tinha sim. Com certeza. O livro, eu não li o livro do It, ele deve ser muito mais rico, né? Sim. É um calhamaço, é Ele é bem bem. mais rico que o filme, né? Olha, e eu te indico, porque tem cenas pavorosas. Pois quando eu tomei conhecimento de uma dessas cenas, que acho que é a cena final do livro, se eu não me engano, ou era, Aquela que não aparece no filme, é, aquela foi ridícula. Desculpa. pois é, eu fiquei chocado Ridícula. eu fiquei chocado quando eu li, eu pensei, não, mas isso aqui não é verdade, né? Aí eu fui pesquisar e era verdade. É. Não, aquela cena é deplorável, aquela cena. Aquela cena estraga o livro, né? Porque me pareceu assim que ele já estava de saco cheio, não sabia como terminar aquilo. E, não, vou criar uma coisa totalmente de mau gosto. Mas, enfim, são Mas opiniões. eu vi, não, pois é, eu não, eu acho que também, por isso que eu fiquei feliz que não botaram no filme, que no filme não, né, era série, né, uma minissérie, porque aquela minissérie para mim é uma das melhores obras audiovisuais de terror que tem. Quando saiu o novo It, eu fui assistir, cheio de expectativa, e eu Decepção. me frustrei horrores, Ah, horrores. decepção total. Não, mas eu acho que aquela cena jamais o cinema ia colocar. Não tem como. Aquilo lá é eu acho péssimo. O próprio King tira sarro, né? No filme, no novo filme que saiu. Não sei se tu lembra, o cara que trabalha naquela loja ali que vende a bicicleta, que o Ben compra de novo a bicicleta, lembra que é o King que trabalha? Eu lembro de ter visto King ali, eu só não lembro se isso era na primeira parte ou na segunda do filme. Eu acho que é na segunda. E aí o Ben fala para ele tá com o livro It em cima ali e o Ben não, minto. O Ben é escritor. Ele tá com o livro do Ben e aí o Ben diz para ele já é adulto, né, escritor. O Ben diz: "Ah, tu gostou desse livro?" E o King fala: "Não gostei do final." Então, tipo, ele mesmo tá tirando sarro do que todo mundo fala do It dele, porque eu não conheço uma pessoa que tenha gostado dessa cena. Acho que talvez nem ele goste. Talvez mude um pouco, porque eu fiquei, como eu estava te dizendo, eu tinha visto toda a minha leitura da série, né? Foi de toda essa questão das pessoas ali que elas sofriam bullying, eram perseguidas, se uniram e tal. E como eu não li o livro, eu fiquei pensando como é que isso se encaixaria dentro da narrativa que foi construída desde o começo, né? Pelo que eu estou entendendo, não se encaixa. Não, até se encaixa, sabe? É uma maneira que eles encontraram para conseguir sair dali e vencer, sabe? Mas, nossa, é uma coisa muito. Não tem o que explique aquilo ali, sabe? Além de ficar mal colocado, ficou de mau gosto, assim. Péssimo, de mau gosto. Pois é, eu vou ter que ler esse livro, vou ficar no débito. Mas, Irka, olha só, fica mais de uma hora falando, eu não tinha nem me dado conta, eu queria te agradecer. Mas antes de encerrar, eu só queria te perguntar uma coisa, porque é só para descontrair mesmo, tá? Pode até ficar braba com a piada de mau gosto, mas como é que tu lida já que a gente tá falando de horror, né? Como é que tu lida com as pessoas que têm medo de dentista? Nossa, e tem muita gente que tem medo. Muita. Sério Ah, mesmo? sim. Eu nunca tive problema com dentista, eu não sei por que que as pessoas têm medo.
Eu acho que as pessoas têm trauma, sei lá, mas tem muita gente. Mas, não sei, eu vou conversando, sei lá, eu vou dizer, contando. Eu conto que eu sou escritora de horror, aí a pessoa já descontrai um pouco. Acho que é isso. Tu não te sente, assim, às vezes numa posição de, vou aproveitar para instigar esse medinho aqui. Não, não, nem brincando, nem brincando. Porque as pessoas já têm pavor, imagina? Não, não, não. Aí já é demais. Mas É muito. Tem até um filme de terror chamado Dentista. tem, que ele tortura. Tem um conto, só para finalizar, tem um conto da Lúcia Berlin, que é uma autora, não é uma autora de horror, não é um conto de horror, mas eu acho aquele conto bem pavoroso. É a história de uma menina que vai acompanhar o avô dela ela é lá no, sei lá, no Texas, no sul do Texas. É um lugar assim bem, sabe, arcaico lá nos Estados Unidos. E aí ela vai acompanhar o avô e o avô dela não fica claro se ele é dentista ou se ele é desses práticos de antigamente, sabe? E aí ele pede ajuda para ele mesmo se anestesiar, ele mesmo extrair seus próprios dentes e botar uma prótese, sabe? Gente, eu sou eu sou louca por esse conto, mas assim, louca no sentido de eu acho muito pavoroso esse conto, sabe? E ela tem que ficar segurando, assim, para ele fazer, sabe? Para ele fazer o procedimento. Nossa! E ela conta, é muito, muito louco esse conto. Vou ter que pesquisar. Aham, não, Vou esse ter que vale a pesquisar pena para ler. ler. Mas não é um livro de horror, mas dá para ser lido como horror Pode perfeitamente. ser, como o próprio, acho que é o Jogo Perigoso do King, né? Que é um conto e depois É, virou o filme. O filme eu achei horrível, mas o conto é muito bom. Ele não precisaria ser necessariamente de horror, né? Se bem que naquele caso exatamente. até ele é, mas não precisaria ser, assim. Não, Totalmente factível, em factível, alguns pontos. total. Total, achei bem factível também. Então tá, Irka, muito obrigado pelo teu tempo. É muito bacana a gente bater esse papo e espero que tu continue acompanhando o canal, que tu curta. Eu vou continuar acompanhando teu trabalho aqui também. Eu tô curioso pela Laura e acho que vai ser bem bacana. Tá bom, muito obrigada, te agradeço. E até a próxima, né? Até, tchau, tchau. Tchau.